Ô, minha garganta. Pegar uma água aí também. Sim. Segundinho, Rodrigo. Viu, Rodrigo? Eu estava nesse domingo eu não assisti a TV Mon, mas no anterior, de novo no horário que seria eu conversando comigo ali, não estava. Tinha um programa de novo de uma imobiliária aí. Mais uma vez, eu tinha falado já, acho que não contigo, foi antes de ti, tinha falado com o Adriano. Ele ficou de ver isso, mas de novo aconteceu, né? Porque normalmente a apresentação é domingo às 7h30. Não sei se você sabe algo sobre isso. Jandir, de volta. Beleza, Rodrigo? Pronto, Jandir? Eu. Tudo bem. Pronto? Olá, boas-vindas a você, então, que participa do Conversando com Ezequiel Schacht. E hoje, novamente, conversando com Jandir Quevea, originalmente professor pelo Goethe-Institut, né? Professor da língua alemã e totalmente focada em terapias, né? E são as mais variadas. Você que já acompanhou aí o programa mais vezes, sabe aí do CEITAI, do código novo código, né? Barras de access, que o Jandir é professor, né? Então tem muito pano para manga. Mas hoje a gente está falando sobre medos, né? E a gente estava no primeiro bloco falando sobre medos reais, né? E o Jandir definiu muito bem. Medo real é aquele que o coletivo percebe, que tem mais pessoas que têm o mesmo medo. Se as pessoas em volta não têm o mesmo medo, e também tem a questão de risco de vida também ali que dá para encaixar aí nessa definição. Mas vamos falar, né, Jandir, como nós já havíamos comentado, sobre os medos que, na verdade, são imaginários, são pessoais, né? E aí o bicho pega. Já chegou chamando o nome do bicho-papão. São medos imaginários, criados e podem se tornar reais. Ainda assim, não deixam de ser apenas imaginários. Mas como são medos e são reforçados, eles podem sim causar o seu dano. E isso pode e deve ser mudado para a pessoa realmente poder assumir a sua vida plenamente. Não vale a pena ser travado por um medo que, na verdade, nem existe. E há soluções para isso, então vamos em frente, né? O mais interessante é que o mesmo imaginário, a gente, por exemplo, nas metas da gente, a gente só alcança metas que a gente imagina. E a imaginação da gente tem um poder absoluto para o bem. E também tem um medo absoluto porque não é o bem. Para o outro lado também, né? Isso aí. E a reação também é química, né? Lembrando de uma lei da programação neurolinguística que diz corpo e mente fazem parte de um mesmo sistema e se influenciam mutuamente. E aí entra numa questão da PNL que o mais interessante do medo não é só a questão da imaginação que me faz sofrer, mas a questão física, porque eu vou ter reações físicas diante do medo. Por exemplo, quimicamente, as minhas suprarrenais, a glândulazinha em cima dos rins, vão produzir adrenalina, que é muito bom. Se tiver um acidente de carro, eu consigo arrancar uma porta para salvar alguém. Né? Antes que o carro pegue fogo, né? A adrenalina vai fazer isso. Eu estou todo machucado, nem percebo, só vou perceber quando o corpo esfriar, né? Como esfriar. E aí sim, a adrenalina é muito boa, né?
Só que quando eu estou imaginando coisas ruins o tempo todo, a adrenalina está correndo solto. O que ela vai fazer? Intoxicar o meu organismo, né? O meu fígado vai se ferrar, né? O meu sangue vai estar com uma descarga ali de substâncias que são literalmente nocivas quando elas são fora de lugar. E aí que entra o medo imaginário, né? Bem isso. Tudo faz parte desde que na medida adequada para o momento, né? E o medo faz parte e é parte da nossa vida desde que não seja ele que nos vença. Aí nós precisamos realmente buscar ajuda e nos permitir dizer: eu não consigo mais, eu estou travado nesse medo, ele me bloqueia. Por favor, o que eu posso fazer? O que você pode me dar uma mão para superar esse medo, para dar um passo adiante e seguir sorrindo novamente e não me encolhendo debaixo da cama por causa de um medo que eu mesmo criei na minha cabeça. Sim, o interessante você coloca, né? Sabe que no grupo dos Alcoólicos Anônimos tem os 12 passos. O primeiro passo é, por exemplo, a pessoa que é dependente química do álcool, né? Ela precisa assumir que ela é uma pessoa doente, não é sem vergonha, não é isso, não é aquilo, não é mau caráter, mas é uma dependência química, alcoólica, né? Mas quando se assume isso, ok, eu tô doente. E medo, para mim, não deixa de ser uma doença, né? Um sintoma bem forte de que alguma coisa não está certa. E eu procurar ajuda, né? Muitas vezes pessoas ao lado percebem muito bem e mais do que a gente de que a gente está travado em alguma coisa. E eles nos dão sinais, né? Então, primeiro passo, aceitar. Eu preciso de ajuda. Eu preciso procurar ajuda. E eu vou buscar ajuda. Primeiro passo, né? E isso dá uma diferença muito grande, porque às vezes, depois que tu faz um pouco de terapia, às vezes uma sessão, né? De repente a pessoa diz: meu Deus, eu tinha medo disso, não acredito. E ali muitas vezes se observa o medo relacionado ao perdão. Quem vinha dizia: ó, se você não fizer isso, você vai ver. Muitas vezes, quem mais nós amamos e a quem devemos o respeito e a gratidão pela própria vida, que é o nosso Pai. Muitas vezes, perdoando o Pai por algo que nós, de repente, entendemos, mesmo que não tenha nem sido a intenção dele, incutir um medo na gente. Perdoa, agradece, e aquilo parece que dilui, se vai, e a vida vai para o trilho e você diz: ué, mas o que eu fiz? E eu estou sem medo e eu estou conseguindo seguir em frente. Mas, de novo, sozinho, a gente pode até ter a consciência, buscar, tentar, mas resultado nem sempre é tão fácil assim. Por isso, outro detalhe, falar com amigos a respeito é bom. Agora, um terapeuta vai saber te guiar pelo caminho para realmente sair desse buraco chamado medo. Uhum. Você mencionou ali, sem mencionar, né? Entre linhas, você colocou barras de axis, né? O Pono, né? O Pono também, que é tranquilamente a questão do perdão. Ou entra em constelação familiar, né? Entra em constelação familiar, que aí se entende um bocado de coisa. Agora, como você colocou mais do que bem, né, Jandir? Não adianta eu saber que eu tenho problema. Não adianta eu estar consciente, eu fazer sessões e sessões, né? E eu estou consciente, eu tenho esse problema. Bom, isso já sabe. Qual é a solução? Né? Se a gente não busca a solução, bom, do que adianta? Né? Então, justamente, existem terapeutas aos montes, sem fazer propaganda para nós dois, né?
Mas existem muitos terapeutas, né? E estão aí dispostos a ajudar, uns mais conceituados, outros menos, um com mais recursos, outro com menos. Mas o primeiro passo, se eu reconheço isso é um problema para mim. Segundo, eu busco ajuda, né? O terceiro passo vai ser o enfrentamento da situação, que vai acontecer muitas vezes num estalar de dedos, né? Normalmente a pessoa se surpreende com o resultado e muitas vezes diz assim: por que eu não busquei antes? Não se culpe também por isso. Tudo tem a sua hora. Agora, você pode decidir que a minha hora de mudar é agora. Bem interessante, né? Eu estava ouvindo, eu gosto de ouvir outros colegas, né, de várias áreas, né? E eles trazem maneiras diferentes de perceber as coisas, né? E um deles diz assim que eu ainda estou pensando, estou refletindo há mais de 3 semanas, ou 4 semanas, já que ele disse assim, ó. Qual é o problema, um problema que tu tem? Tu deve ter vários problemas que tu não resolveu na vida, né? Aí entra os medos, né? Escolhe um e vamos trabalhar em cima disso e vamos enfrentar viver o próximo, né? E quando a pessoa decide, claro, às vezes ela acha que não tem os recursos e a terapia justamente faz isso, né? Que evoca lá de dentro aqueles recursos que a pessoa já tem. Se ela percebe o problema, ela traz consigo já a solução, né? Ela só precisa despertar isso, né? E sozinho não é fácil, né? Nunca é impossível, mas de maneira nenhuma sozinho é fácil, né? Então, buscar ajuda de novo, né? Buscar ajuda. E ali, até falando em princípios cristãos, nós somos imagem e semelhança, quer dizer, todos os recursos necessários para estarmos maravilhosamente bem estão dentro de nós. Adormecidos, escondidos, de repente colocamos uma tampa em cima disso, basta descobrir, destampar, colocar para força que nós temos dentro de nós trabalhar a favor de nós e não contra, né? Uhum. Sim, os processos, por exemplo, eu citei antes no primeiro bloco ainda, por exemplo, o medo de tirar a carteira, o medo de dirigir. O que trava a pessoa, a gente tem gatilhos, né? Que alguma coisa aconteceu ou não, ou a pessoa imaginou ou não, e aquilo faz com que ela trave, literalmente fique nervosa, trema e não consiga engatar uma marcha ou ligar o carro sequer, né? Então, existem muitas e muitas técnicas que nos ajudam a ir superando passo a passo e conseguindo a solução para isso, né? O medo de falar em público, como é que tu vai curar depois? Falando em público, né? Quando a gente estava no início da vinculação aí para os meios da internet, aí, de cultos, né? Um colega meu disse para mim, Jandir, mas tu tá gravando as pregações, botando no YouTube, mas tu tá louco? Disse, mas por quê? Mas tu vai te expor? Sim, mas eu disse, mas o objetivo é qual? Se eu não posso falar no público, eu não posso falar no privado. Né? Se eu não posso expor a ideia, alguma coisa está errada, né? Mas se eu falar tete a tete, né, com a pessoa, bom, então posso falar, espalhar e vai para as mídias e pronto. Então, um outro passo, a busca da solução justamente de enfrentamento. Claro que depois de algumas sessões que tu empodera, né, a pessoa se empodera, na verdade, né, e percebe os recursos que tem e vai adiante. Bem isso. E ali o medo que muitos têm de fazer um vídeo, por exemplo. Muitos têm um celular com uma câmera e o medo, como é que eu faço? O que vão pensar? Como vai sair a minha imagem? E são medos que vêm e tomam conta. Aí muitos dizem assim, olha, primeiro passo, liga e fala.
A câmera não vai te julgar, ela não vai te bater, ela não vai te criticar, apenas faça o vídeo. Depois tem um botãozinho lá, deleta se não gostou. Mas encara de frente, e ali literalmente de frente, e faz, e supera esse medo. Mais uma vez, não é tão simples muitas vezes, ou normalmente fazer isso sozinho, mas com orientação, com ajuda, você supera e você vive a vida que você tem para viver, né? Um pouquinho de medo, a gente falou que é bom, né? Cada vez que eu vou gravar, são 37 anos como profissional, e também como pastor e como terapeuta é público, né? Então, muitas vezes eu gravo, né, Vandir? E eu penso, bah, não ficou bom. Aí eu me assisto, eu digo, nossa, eu fiz isso. A gente se surpreende quando a gente se coloca em risco, né? A gente só caminha, para caminhar a gente tem que botar um pé depois do outro. Quando põe um pé, a gente está equilibrado, não está, está desequilibrado, está num pé só, né? Só está equilibrado com os dois pés fincados, né? Dois pés fincados no chão, mas daí também a gente não vai a lugar nenhum, né? O objetivo é justamente andar. Jandir, estamos chegando já terminou, já está no final do segundo bloco, aí foi muito rápido, né? As tuas considerações finais aí, Jandir. Mais um ano começando. Não deixe que os medos que te trouxeram até aqui te acompanhem até o próximo Natal. Por favor, vamos superar esses medos já e viver um ano muito mais leve. Fica o convite. Nós não queremos que fiquem bom logo. Nós não queremos que fiquem bons imediatamente, né? É sacanagem da Então, tá, muito obrigado, Jandir, pela tua pronta disposição, né, de estar aí conosco, de conversar sobre um tema que acredito que faz muito sentido para muita gente, né, porque a gente conversa e o pessoal, quando tem confiança na gente, vem e nos fala, né, busque solução. Essa grande ideia, né. Obrigado, Jandir, por tu mencionar isso várias vezes, obrigado pela tua presença. E muito obrigado, até o próximo programa, Conversando com Ezequiel Chaves.